Fala pessoal, bom dia. Vamos falar do capítulo 22, Segundo Reinado, o golpe da maioridade e a consolidação da monarquia. Bom, a gente já viu que o Brasil ficou independente em 1822, no dia 7 de setembro, e em 1831, ou seja, 9 anos depois da independência, o Dom Pedro I abdicou do trono, né? Abdicou porque o pai dele, Dom João, havia morrido em 1826. Ele até tentou mandar a irmã, mas aí a gente viu aquela história que ele casou, que ele botou, não é? O Dom Pedro botou a irmã, não, a filha, né? Ele botou a filha dele para se casar com o irmão dele, a Dona Maria da Glória, para se casar com Dom Miguel, para que ela assumisse o trono, mas acabou não dando jeito, porque em 1828 Dom Miguel deu um golpe de Estado e aí Dom Pedro acabou tendo que voltar para Portugal em 1831. Quando ele volta em 1831, quando ele abdica do trono brasileiro em 1831, se inicia o período regencial, que é aquele período em que quem vai governar o Brasil são os regentes eleitos, né, pela Assembleia dos Deputados, enquanto o Dom Pedro II não vira maior de idade e não assume para poder governar. Esse período regencial também durou 9 anos, de 1831 a 1840. Foi um período que a gente já viu marcado por revoluções, né, por agitações aí em vários cantos do país, muito porque com a ausência do imperador, o imperador era uma criança, estava sendo educado, né, tinha 5 anos quando o pai, Dom Pedro I, deixou ele aqui sozinho no país. Ele ficou sendo educado pelos tutores, né? O primeiro foi o José Bonifácio, um cara muito intelectual e tal. E enquanto esse menino se preparava para ser rei, o país estava sendo tomado por várias revoltas, né? A gente já viu aí a revolta da Farroupilha, a Revolução Farroupilha, a cabanagem, etc. E essas revoltas que fizeram com que as elites brasileiras temessem a desagregação territorial do Brasil, né? A divisão do Brasil em várias repúblicas independentes, como foi o caso da América Espanhola, né? E isso fez com que os liberais, que haviam sido desalojados do poder lá no período regencial, desde 1937, pensassem numa estratégia de pacificar o país. E para eles a ideia era antecipar a maioridade de Dom Pedro. Essa ideia, inicialmente proposta pelos liberais, ou seja, pelos progressistas, acabou sendo muito bem aceita pelos conservadores, pelos regressistas, que viam, né, na nomeação antecipada de Dom Pedro II a possibilidade de ter o povo mais calmo, já que a figura de um imperador daria essa ideia de unidade que o Brasil tanto precisava. O fato é que em 1840 Dom Pedro II assume com 15 anos. Na verdade, ele nem tinha 15 anos completo, né? Porque ele assumiu em junho ou julho, se não estou enganado, e fazia aniversário em dezembro, ok? Assim que ele chega, depois eu falo sobre isso aqui, sobre a foto, tá? Assim que ele chega ao poder, ele vai nomear o Ministério de Brasileiros, né? Aliás, um ministério que era liberal, porque foram os liberais que tiveram a ideia primeiro de colocar o Dom Pedro II no poder antes do tempo. Então ele vai montar um ministério liberal. Esse ministério liberal ele vai acabar, né, sendo dissolvido e logo depois vai ser nomeado um ministério conservador. O segundo reinado vai ser também um debate, né, entre esses dois grupos, os progressistas e os regressistas, os liberais ou os conservadores. Progressistas são os liberais, regressistas são os conservadores, né? E isso vai ser bastante incômodo, né? Vai dar até um certo trabalho para o Dom Pedro se equilibrar aí no meio do jogo, no meio da disputa entre esses dois partidos, que inclusive nem tinham muitas diferenças ideológicas, né? A questão era basicamente aí de grupos políticos que disputavam poder, porque ambos, nos dois partidos,
existiam pessoas que eram ricas, né, que eram grandes proprietários de terra e que não queriam, por exemplo, falar em reforma agrária ou em abolição da escravidão. Então, ideologicamente, eles nem eram muito diferentes, né? Por isso que o Dom Pedro II, no segundo reinado, óbvio, ele vai dar início a um processo que a gente chama de ministério, de revezamento ministerial, né? E depois de Ministério da Conciliação. Por quê? Porque ele vai acabar revezando. Uma hora ele colocava liberais, outra hora ele colocava conservadores no comando, né, político. Claro que ele estava acima de todos, porque ele era o imperador, mas ele vai ficar fazendo esse revezamento ministerial que vai dar a ele uma certa estabilidade política, porque ele vai agradar todo mundo, né? Agradar todos os políticos e assim vai ter mais facilidade para governar. A gente vai ver mais à frente aí sobre o Ministério da Conciliação que ele estabeleceu, ok? Então aqui que a gente está falando do revezamento ministerial. Agora, em 1947, o Dom Pedro, para tentar criar aquela ideia de que ele era isento, não é? De que ele era uma pessoa mais objetiva e de que ele não queria tomar muito partido politicamente, né? A ideia era de que ele era um rei iluminado, né? Um rei ilustrado, no sentido de que a ideia que ele queria passar é de que ele tomava as decisões segundo os interesses da nação e não segundo os interesses de um determinado partido. Por isso que ele vai acabar criando no Brasil, a partir de 1847, o sistema parlamentarista, né? A monarquia, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista até hoje. A Alemanha é uma república parlamentarista. Numa república parlamentarista você tem o presidente, mas quem manda de fato é o primeiro-ministro. Numa monarquia parlamentarista você tem até o rei ou a rainha, mas de fato quem manda é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Então o sistema parlamentarista nasceu lá na Inglaterra na Revolução Gloriosa, né? Foi aquele evento que criou o sistema parlamentarista, né? Ou seja, você tem um rei, mas quem governa de fato é o parlamento através do primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento. E o Dom Pedro acabou adotando esse modelo em 1847 aqui no Brasil, justamente para se colocar daquela forma que eu havia dito antes, se colocar como um cara isento, acima da política, não é? Um cara que pensava no bem do país e não de um determinado grupo específico. Só que aqui o parlamentarismo era muito louco, porque era o rei e não o parlamento que escolhia o primeiro-ministro. Na verdade, aqui o nome do cara era o nome do cargo do cara que ocupava a função de primeiro-ministro, era o de presidente do Conselho de Ministros. Era o cara que ganhava o direito de nomear todo o ministério de Dom Pedro, o presidente do Conselho dos Ministros, que acabava assumindo a função de primeiro-ministro. O que importa é que aqui no Brasil, quem nomeava esse cara não era o parlamento, era o próprio rei, que podia tirar ele a qualquer momento. Então, na prática, o parlamentarismo aqui só era de fachada, ele só existia para dar uma aparência, né, de democracia e tal, mas, na verdade, o poder continuava absoluto na mão do rei. Ok? Vamos falar agora do Bill Aberdeen e da Lei Eusébio de Queiroz. A gente já viu que a Inglaterra vinha desejando abolir o tráfico de escravos há muito tempo, né? Ela ajudou, inclusive, a família real portuguesa a vir para o Brasil, ajudou, entre aspas, muitas aspas, né? Em troca de um compromisso do Brasil em abolir gradativamente o tráfico internacional de escravos, né? E depois a escravidão. Por que a Inglaterra quer isso? Porque ela é boazinha, de uma hora para outra ela resolveu defender o ideal da liberdade? Não, né? É claro que mais tarde o iluminismo, aliás, mais tarde não, né? A gente está falando aí do século XIX, o iluminismo é do século XVII, XVIII, já tinha acontecido. Já tinha acontecido o iluminismo até pregava essa ideia de que os homens deviam ser livres e tal, deviam ser, digamos, autor da sua história, mas a Inglaterra passa a
combateu o tráfico internacional de escravos no século XIX veementemente por conta do contexto do capitalismo, né? Na metade do século XVIII, lá por volta de 1750, aconteceu na Inglaterra a primeira Revolução Industrial. Em 1850 já está acontecendo a segunda, né? E a Revolução Industrial ela não é um processo de curta duração, ela é um processo de longa duração. Então a gente já pode considerar que no início do século XIX, ou seja, 1807, 1808, a segunda Revolução Industrial já estava em curso na Inglaterra. E por isso ela já não via mais com bons olhos o trabalho escravo. Não por um ideal de justiça ou liberdade ou igualdade, mas porque para o capitalismo, para a lógica capitalista, o trabalho escravo não faz muito sentido, já que o escravo, ou melhor, o escravizado, não recebe salário e por isso não consome. Não consumindo, né, não há lógica para o capitalismo, porque você não vai ter uma produção tão grande, né, já que não vai haver um consumo. Além disso, a Inglaterra já estava no contexto do século XIX dominando a costa da África, regiões como a Nigéria, que eram as grandes fontes de mão de obra cativa para a América inteira e para o Brasil, e por isso que os ingleses queriam também cessar o tráfico, para cessar a retirada de mão de obra das regiões em que eles estavam colonizando, né? Porque eles queriam escravizar aquelas pessoas nas colônias africanas, nos seus territórios originais. Eles não queriam que elas fossem retiradas para as Américas para serem escravizadas. Existem outras suposições, né? Quem analisa isso direitinho é Alberto da Costa e Silva, um historiador brasileiro, em que ele considera até que possivelmente a Inglaterra desejava acabar com o tráfico internacional de escravos, muito por conta de uma tentativa de encarecer o açúcar aqui do Brasil. O açúcar do Brasil já não era mais um produto de grande importância, não era mais a salvação da lavoura, até porque o Brasil vinha sofrendo com a concorrência do açúcar antilhano, ou seja, produzido nas Antilhas, no Caribe, na América Central. Geralmente eram produzidos nas colônias inglesas, então o açúcar já não era lá muita coisa não, mas sempre foi um produto bastante exportado pelo Brasil e bastante, digamos, respeitado no mercado internacional. Então, para o Alberto da Costa e Silva, possivelmente a Inglaterra também desejava abolir o tráfico de escravos, para encarecer o açúcar brasileiro, para fazer com que os produtores de açúcar contratassem mão de obra assalariada, encarecendo o produto e favorecendo o açúcar antilhano, o açúcar inglês produzido lá no Caribe. Por isso que em 1845 a Inglaterra acaba aprovando o Bill Aberdeen. Isso foi até por conta de uma coisa que o governo brasileiro fez em 1844. O livro não vai falar disso agora, ele vai falar depois, então não vou enrolar o meio de campo. É a Tarifa Alves Branco. Tá? O Bill Aberdeen, em 1845, foi aprovado, muito provavelmente, tá? Por conta da Tarifa Alves Branco de 1844, que a gente vai falar no capítulo seguinte. Mas o que foi o Bill Aberdeen? Foi uma lei que a Inglaterra aprovou lá no parlamento inglês, que eles se consideravam no direito de apreender navios negreiros em qualquer lugar do mundo, em qualquer mar territorial, né? E isso levou naturalmente o Brasil a um certo constrangimento, porque por algumas vezes o Brasil teve navios negreiros aprisionados pelos navios de guerra da Marinha Inglesa, né, por conta do Bill Aberdeen. Okay? 5 anos depois de passar bastante vergonha e de ficar ali tentando encontrar uma solução para se adequar a esses novos tempos, o Dom Pedro acaba, em 1850, aprovando uma lei que proibia o tráfico internacional de escravos. Essa era a lei, essa foi a Lei Eusébio de Queiroz. Ela não foi a primeira lei antitráfico. Antes, lá em 1831, no iníciozinho do período regencial, já havia sido aprovada uma lei antitráfico, só que aquela primeira, a de 1831, não foi, digamos, tirada do papel. O Estado não teve nenhum compromisso em fazer valer aquela lei, ok? Então, para não passar vergonha mais, não é? Porque os navios negreiros brasileiros estavam sendo apreendidos pelos navios de guerra da Marinha Inglesa,
o Dom Pedro II acaba, em 1850, contrariando muitos fazendeiros que o apoiavam. Ele acaba aprovando a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico internacional de escravos para o Brasil, ou seja, proibia os mercadores de escravos de irem para fora do país, né? Basicamente para o continente africano, né? Mas valia para todo o território fora do Brasil, pegar cativos e trazer para cá, né? Pegar sujeitos escravizados e trazer para cá. Então, fiquem atentos aí, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe com o tráfico internacional de escravos, ela não acaba com a escravidão e nem com o tráfico interno. O tráfico interno continua existindo, você podia pegar um escravo lá do Nordeste e vender no Sudeste, isso é o tráfico interno. Pela Lei Eusébio de Queiroz, o que você não pode mais é ir para a costa da África, pegar escravos e trazer para cá, ou para outro país, né? Mas no geral era para a África, e aliás a África não é um país, né? A África é um continente, beleza? Então a Lei Eusébio de Queiroz, ela de fato foi cumprida, é claro que em 1851, 52 e até 53 foram registrados um ou outro navio negreiro que tentou entrar com africanos escravizados no país, mas a fiscalização do governo acabou fazendo cessar efetivamente o tráfico a partir dessa data. Inclusive, por conta da Lei Eusébio de Queiroz, o Estado brasileiro vai criar a chamada Lei de Terras, né, em sequência, mas isso aí também a gente vai falar só no capítulo seguinte. Quais as consequências aí do fim do tráfico, né, internacional de escravos? Primeiro que ele vai ampliar o tráfico interprovincial, ou seja, as províncias decadentes, províncias é como se chamavam os estados, né? Estados só passam a se chamar depois da proclamação da República. As províncias decadentes economicamente, como lá no Nordeste, elas vão acabar fazendo o quê? Exportando, ou melhor, vendendo os seus cativos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, que eram áreas emergentes economicamente. Só que isso, por outro lado, vai elevar muito o preço dos escravos, né? E aí muitos cafeicultores paulistas vão acabar não usando esse tipo de mão de obra porque sabia que cedo ou tarde a escravidão podia acabar. Até porque, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, o movimento abolicionista no Brasil cresceu bastante. O que é o movimento abolicionista? Aquele que pedia o fim da abolição, que pedia o fim da escravidão, perdão. Ele vai crescer muito, até porque depois da Lei Eusébio de Queiroz ficou claro que a escravidão ia acabar, era apenas uma questão de tempo, porque os escravos morriam mais do que nasciam e se não podiam mais ser trazidos de África, naturalmente, uma hora iriam deixar de ser escravos aqui. Uma outra consequência da Lei Eusébio de Queiroz é a entrada, não é, a ampliação da entrada de imigrantes para substituir a mão de obra escrava. A gente vai ver que esse foi um projeto do governo, inclusive, para substituir a mão de obra escrava. Usar o imigrante europeu para embranquecer a sociedade, ao invés de usar o ex-escravo como trabalhador assalariado para inseri-lo na sociedade. Essa aí é uma das razões, né, da desigualdade social no país, social e racial. A fragilização das áreas de produção escravocratas, como o Nordeste e o Vale do Paraíba. Então, essas áreas que dependiam mais da mão de obra escrava, elas vão acabar decaindo economicamente ainda mais. E, por último, um outro fator importante da Lei Eusébio de Queiroz foi a liberação de capitais que então eram utilizados no tráfico de escravos e agora passaram a ser investidos em outras atividades econômicas, como, por exemplo, na construção de ferrovias, né? Ou nas indústrias. Então, muitos ex-traficantes acabaram pegando as suas fortunas e investindo em outras atividades econômicas. E isso foi, naturalmente, muito positivo. Ok? Agora a gente vai falar aí de uma revolução que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, a Revolução Praieira, né? Que foi, inclusive, influenciada pela revolta que aconteceu. Pela revolta não, né? Pela revolução que aconteceu lá na França em 1848, né? Pelaquela revolução de 1848. A gente já viu isso aí. Essa revolução aconteceu em Pernambuco, inspirada inclusive nas ideias que vinham da França, né? Porque ela aconteceu um pouco depois, aí, 1848, 49, 50, foi o período aí da Revolução Praieira.
ok? Então vou dar uma lida aí. O tempo passou, mas velhos problemas persistiam em Pernambuco, né? Então a Revolução se inicia em Pernambuco. A crise da produção açucareira, a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terra, principalmente em torno da família Cavalcante, que era a família mais poderosa e é a família mais poderosa lá de Pernambuco, e a exploração dos comerciantes portugueses, ampliando o sentimento de lusofobia, ou seja, preconceito, aversão aos portugueses, eram problemas tradicionais que, somados à influência da primeira geração dos socialistas, ditos utópicos por Karl Marx, e da Primavera dos Povos, ondas de levantes liberais que sacudiu a Europa no século XIX, geraram uma conjuntura favorável à eclosão de um novo levante. Então essas ideias que rolavam lá na Europa acabaram também influenciando um grupo de intelectuais aqui no Brasil, mais especificamente em Pernambuco, a fazer uma revolução. Uma revolução que tinha aí como objetivo algumas ideias bastante progressistas para a época, como o voto livre universal, por exemplo, que só acontece no país em 1932. A gente está falando de 1850, olha quanto tempo ainda faltava. A influência da família Cavalcante era tão notória que seus membros chegavam a ocupar cargos importantes no Partido Liberal e no Conservador, conhecido como Partido dos Guabirus, distribuindo privilégios e cargos políticos a seus aliados. Aliás, a gente já havia dito que o Partido Liberal e o Conservador não tinha muita diferença ideológica. Na verdade, eram basicamente dois partidos para agremiar todo mundo, né, disputando poder, mas a diferença ideológica não era tanta. Tal fato motivou uma dissidência no Partido Liberal, conhecida como Partido Nacional de Pernambuco. De composição extremamente heterogênea, ou seja, diversa, existiam ricos, classe média, pobres. Ele englobava desde grandes proprietários de terras até militares como o capitão Pedro Ivo e intelectuais como o jornalista Borges da Fonseca. Por meio do jornal Diário Novo, cuja sede fica na Rua da Praia, originando o apelido Partido da Praia e por isso o nome da revolução ser Revolução Praieira, os praieiros difundiam suas propostas e combatiam os guabirus opositores. O estopim do conflito foi a ascensão, em 1848, de um ministério conservador comandado pelo Visconde de Olinda, o ex-regente Pedro de Araújo Lima, que afastou o liberal Antônio Chichorro da Gama da presidência da província. Então esse Antônio Chichorro da Gama era o presidente lá de Pernambuco, né? E ele foi afastado por esse ministério conservador que havia sido nomeado, né, pelo imperador. Os insurgidos apresentaram um manifesto ao mundo, escrito por Borges da Fonseca, contendo as seguintes propostas: voto livre universal, liberdade de expressão e de imprensa, garantia de trabalho para todos os indivíduos, nacionalização do comércio varejista de Pernambuco, que estava basicamente na mão dos portugueses, e essa era uma das razões aí que deixava os pernambucanos muito bolados, independência dos poderes constituídos, né, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, cada um independente do outro, e o fim do poder moderador. Adoção do federalismo em todo o país, reforma do poder judicial, assegurando garantias individuais para todos os cidadãos, extinção dos juros convencionais e o fim do sistema anual de recrutamento, né? Eram essas as reivindicações dos praieiros. Mais uma vez, o fim da escravidão ficava de fora das aspirações dos insurgentes, até porque boa parte dos líderes do movimento, né, da Revolução Praieira, eram pessoas de posse, né? Eram pessoas que tinham grana, que tinham escravos e por isso não queriam abolir a escravidão. Apesar da grande mobilização popular, o movimento foi debelado em 1850. Borges da Fonseca foi morto e o capitão Pedro Ivo preso. Na fuga da prisão, Pedro Ivo faleceu. A Revolta Praieira foi a última grande revolta social do Império do Brasil, mergulhando o país em um clima de estabilidade que duraria até a crise monárquica, logo após a Guerra do Paraguai. Então, o Brasil, depois da Revolução Praieira, viveu um período de paz interno, um período interno de paz que só iria mudar lá para 1889, quando aconteceu a proclamação da República. É claro que nesse meio tempo tem a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 70,
mas ele é basicamente um conflito, né, com o Paraguai, não é um conflito interno, não é um conflito dentro do território brasileiro. Ok? Então, por fim, a gente vai falar aí do Ministério da Conciliação, que foi aquela prática do Dom Pedro de deixar liberais e conservadores no governo para agradar todo mundo e ficar melhor, melhor com todo mundo, né? Era essa a lógica dele. Então, a estabilidade obtida com o fim da revolta praieira foi consolidada pela iniciativa do chefe do Conselho de Ministros, Hermeto Carneiro Leão, de formar um ministério composto por liberais e conservadores, que ganhou o apelido de Ministério da Conciliação. Formado em 1853, o ministério durou apenas 5 anos, embora a proposta tenha sido reeditada em 1862 sob a liderança de Zacarias Góes, dessa vez com o nome de Liga Progressista. Conflitos entre o liberal Zacarias Góes e o conservador Duque de Caxias, porém, determinaram a queda de todo o gabinete liberal, né? Então, não acabou durando o Ministério da Conciliação, mas, no geral, o Dom Pedro, ao longo de todo o seu segundo reinado, né, óbvio que ele só teve um reinado, né, o segundo reinado, porque quem teve o primeiro foi o pai dele, ele buscou conciliar, né, os diversos grupos que existiam no país. E ele vai deixar de ser rei no final do século XIX, 1889, muito por conta da incapacidade de conciliar os diversos interesses das oligarquias do país, principalmente da oligarquia cafeeira, ok? Mas é isso. Bom, acabamos então o capítulo 22 e vocês vão fazer os exercícios conceituais da página 58 e o contextualizado da 59 e 60. Qualquer coisa, estaremos juntos.